Time da Major League Soccer dá carta verde para negociação de Gabriel Peck com o Palmeiras. Começou a pipocar essa história na internet, Palestrino, e também tem jornalistas aqui respondendo a esse tal dessa carta verde. E eu vou expor aqui tudo para vocês agora neste vídeo. E Rodrigo De Paul, meio-campista do Atlético de Madrid, jogou aí Mundial de Clubes, está de saída do clube espanhol e vocês não vão acreditar nos valores que ele pode ser negociado, totalmente acessível para o Palmeiras. Talvez você vai ficar meio pistola com o que eu vou falar para você nesse vídeo, mas fica aí para você ficar a par do que tá acontecendo. E Ramon Sosa é jogador do Verdão. O jogador é flagrado chegando no aeroporto do Brasil ainda ontem para fazer exame médico na academia de futebol do Palmeiras. E o Palmeiras recebe proposta oficial pelo colombiano Richard Rios. E olha, tá batendo a expectativa do Palmeiras, hein? Será que vai vender agora? Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece, verifica a sua inscrição, Palestrino, ativa o sininho de notificações e, é claro, também o seu like é muito importante para o engajamento do canal e eu também, consequentemente, entender que você gostou do conteúdo. Então a galera da casa já chega sentando o dedo no botão e você que é novo por aqui, dá aquela segurada, assiste o vídeo até o final e aí, claro, se você gostar, aí no final do vídeo você deixa o seu like, tá bom? Não esquece, para quem assiste no celular, também tem o botãozinho hypar aí que você vai ajudar demais o nosso canal. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa quarta-feira, feriadão em São Paulo, hein? Mas nós estamos aqui trabalhando e trazendo conteúdo para vocês sobre o nosso Verdão. Vem comigo. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração alviverde que está aí do outro lado me escutando. Sempre é uma satisfação falar de Palmeiras junto com vocês aqui. A resenha nos comentários tem aumentado cada vez mais e eu tenho ficado muito feliz com essa interação que nós temos tido nos últimos dias a respeito de todos os assuntos aí que rondam as arenas alviverdes. Antes da gente começar a falar do colombiano e da proposta que o Palmeiras recebeu, quero deixar um recado muito importante para vocês. A gente voltou com a nossa parceria com a Amazon, tá? Então, se você quiser adquirir aquele produto maravilhoso do Palmeiras, e ó, e lá tem copo, lá tem boné, lá tem camisa, lá tem flanela do Palmeiras, tem cada coisa bacana, Palestrino, que você pode comprar como presente para você e presente para algum ente querido, para seu pai, para sua mãe e para qualquer palestrino. Tenho certeza que qualquer um que receber qualquer itens daqueles que estão na Amazon vão ficar muito felizes. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, passa lá sem compromisso, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que te chama a atenção. E lembrando, se você comprar através desse link que eu deixo aqui nos comentários fixados para vocês, vocês ajudam diretamente o canal e de quebra ainda recebe um produto muito bacana do Palmeiras, beleza? Link na descrição para todos vocês. Dado este recado e agora, né, sem mais delongas, vamos falar do colombiano Richard Rios, que já foi pauta no vídeo de ontem e, é claro, tem informação muito importante chegando para todos nós palmeirenses. E preocupante, inclusive, hein? Segundo informado aí pelo jornalista Gustavo Soler, Palestrino, lá do grupo Bandeirantes, o Palmeiras recebeu uma proposta oficial da Roma da Itália pela contratação do colombiano Richard Rios. O clube italiano foi o primeiro a atingir o valor de 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões na cotação atual, número mínimo estipulado pela diretoria alviverde para iniciar as negociações. Quem assistiu o vídeo que nós colocamos aqui ontem tá sabendo de que o valor estipulado pelo Palmeiras era de 30 milhões de euros. Nós falamos ontem. E aí chega a Roma nessa última tarde aí de terça-feira, segundo o Gustavo Soler, e toma, mete as doletas na mesa para já balançar o Palmeiras para vender o colombiano. Neste momento, Palestrino, é válido dizer para vocês que as duas diretorias, tanto a do Palmeiras quanto a da Roma, mantêm reuniões para tentar destravar os últimos detalhes da negociação, que pode selar a saída em definitivo do colombiano, que foi de fato um dos destaques do Palmeiras na campanha recente da Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos. Quero lembrar vocês também que o Richard Rios foi contratado pelo Palmeiras em 2023 junto ao Guarani por cerca de 6 milhões de reais e pode render um puta de um lucro milionário ao Verdão em
pouco mais de um ano. O jogador de 25 anos tem 11 gols e 10 assistências em 137 jogos com a camisa do Palmeiras. E aí, vocês acham que vai fazer falta? Tá aí, já chegou a primeira proposta, mal abriu a janela de transferência, nós estamos no dia 9, vai abrir amanhã, a partir do dia 10, e já chegou aí os europeus metendo o pé na porta e já colocando a grana na mesa para dar aquela balançada no Palmeiras. Se eu fosse Dona Leila, eu abriria para leilão, chegaria para os outros, falou, vocês também estão interessados? Então quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Abriria para leilão para ver quem é que oferece mais do que 30 milhões de euros. O Richard Rios é o que a gente vem falando, vai ser vendido pelo Palmeiras. Então, se já tem essa proposta na mesa, você pode ter certeza que a gente vai ter dificuldades no meio-campo e até para contratar, né, cara? Porque a gente vai ter que ir para o mercado para repor essa posição do colombiano. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. Por hora ainda não tem nada acertado, mas a proposta oficial já chegou na mesa do Palmeiras e vem por parte da Roma. Vamos falar dessa nova contratação do Palmeiras mais uma vez aqui no canal, cada vez mais assertivo tudo que a gente traz aqui para vocês e tá por detalhes mínimos, tá? E eu acho que a gente já pode dizer que o jogador é do Palmeiras. O Verdão está próximo, né, de trazer o seu anúncio oficial sobre sua 8ª contratação da temporada. O atacante paraguaio Ramon Sosa do Nottingham Forest se acertou com o Verdão e já foi flagrado pela equipe da Record TV chegando ao Brasil para realizar exames médicos na Academia de Futebol do Palmeiras. A foto deve estar aparecendo na sua tela aí, caso eu tenha achado, né? O Palmeiras vai pagar cerca de 14 milhões de euros e agora os valores já são bem mais assertivos, que dá em um total, na cotação atual, de 89,5 milhões de reais desta última terça-feira, que foi quando eu dei uma olhada, para tirar o jogador do clube inglês, sendo aí 12,5 milhões, né, que é 80,3 milhões fixos diretamente no cofre do Nottingham Forest e o restante em bônus por metas a serem atingidas, metas essas que eu ouvi falar que são completamente atingíveis. Convocação para a seleção paraguaia, né, classificação em determinados torneios, enfim, participação, né, de titularidade no Palmeiras. Então você pode ter certeza que o Palmeiras vai pagar esse valor cheio de 89,5 milhões para o Nottingham, eu acho que é assim que fala, Nottingham Forest. O jogador aqui, pelo que se sabe, foi revelado pelo Olímpia do Paraguai, teve passagem pelo Talleres e depois foi negociado com o Nottingham Forest pela bela atuação que ele teve no Talleres, com 17 gols e 13 assistências em 56 jogos disputados lá pelo clube. E agora figura recorrente nas convocações da seleção paraguaia para as eliminatórias para a Copa do Mundo. Ramon Sosa, quero dizer para vocês também que não brilhou na temporada que teve na Inglaterra. Fez apenas 23 partidas, mas apenas 4 como titular, com 3 gols e 1 assistência anotada pelo clube inglês. A gente já falou muito aqui sobre o Ramon Sosa. Palmeiras deve anunciar aí nessa próxima quinta-feira, ou até mesmo hoje, quarta-feira, feriadão aqui em São Paulo, deve trazer aí o anúncio oficial, porque a única coisa que falta são o resultado dos exames médicos. Se não der nenhum tipo de problema, que eu acredito que não vai dar, o Palmeiras logo mais anuncia o paraguaio, mas já tá todo mundo cravando que sim, de fato, ele é jogador do Palmeiras. Palmeiras gastando aí 14 milhões de euros, né, 89,5 milhões de reais aí saindo dos seus cofres para sanar uma dificuldade que tem como ponta esquerda no elenco alviverde, tá? Quero saber a opinião de vocês. E aí agora vocês vão ficar bem revoltados com aquilo que a gente vai falar na sequência, porque tem tudo a ver também com Ramon Sosa. Olha só aí, palestrino. Bom, vocês já devem ter visto aí, ao ter clicado no vídeo, a thumb estava com a foto de nada mais, nada menos que Rodrigo de Paul, hein, velho? E olha só o que eu vou contar pra vocês agora, que vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha e vai gerar de fato, assim como eu estou aqui, questionando a diretoria do Palmeiras a respeito desse negócio que tá acontecendo em contratação do Ramon Sosa. Olha só, o meio-campista Rodrigo de Paul, palestrino, pode estar de saída do Atlético de Madrid. De acordo aí com o jornalista Fabrício Romano, o atleta teria o interesse de rumar para jogar no Inter Miami, lá do Major League Soccer, juntamente com o Lionel Messi, com o Luizito Soares, né, e com toda aquela galera que já tem um puta de um currículo que tá lá
no time dos Estados Unidos. Quero dizer para vocês também que o cheirinho carioca, o Flamengo, seria também um dos interessados no atleta e chegaram até tentar fazer aí um contato com ele, né? De acordo com o portal Rubro News TV, existem tratativas do Flamengo para tentar viabilizar uma negociação com o meio-campista argentino de 31 anos de idade. E por que eu tô falando isso para vocês aqui? Segundo a imprensa espanhola, o valor pedido pelo Atlético de Madrid para liberar Rodrigo de Paul, sabe de quanto é, Palestrino? 15 milhões de euros. Esses valores batem exatamente o que o Palmeiras está pagando pelo Ramon Sosa, velho. E tá gerando de fato na internet uma baita de uma discussão, dando um cheque na diretoria do Palmeiras a respeito das contratações que são questionáveis. E eu já quero entrar mais em detalhes com vocês sobre isso. Porque antes da gente entrar em detalhes, é importante a gente falar também do salário do Rodrigo de Paul, que é na casa de 43 milhões anuais, atualmente lá no Atlético de Madrid. Ou seja, é algo próximo aí de 3,6 milhões de reais mensais, cara. Então, assim, o Palmeiras tem um teto salarial que eu não sei se é de 2,5, 3, mas 3 milhões e 600 é completamente acessível para clubes como Flamengo e Palmeiras para bancar esse cara aqui. E aí, né, lógico que eles são jogadores diferentes, né, mas é impossível não comparar, gente. Ramon Sosa, paraguaio, está chegando no Palmeiras, foi flagrado. Eu não tenho nada contra o jogador, tá? Tenho torcido demais para que ele chegue aqui e seja, de fato, um puta jogador que desequilibra, né? Que leve o Palmeiras a ganhar títulos esse ano. Só que ele chega como aquele famoso cachorro magro, né? Que todo torcedor olha assim, fica meio escanteado e olhando, pô, mano, caramba, será que Ramon Sosa realmente é o cara que vai decidir jogos para o Palmeiras? Todo mundo fica com esse pé atrás. Eu também estou com esse pé atrás. Repito, nada contra o jogador, mas todo mundo sabe que o Ramon Sosa é uma aposta do Palmeiras. E o Palmeiras pagando uma bala pro Nottingham Forest para trazer esse cara para cá. Já falei para vocês, ele é um cara destro, que joga ali como ponta esquerda, é de interesse também da comissão técnica do Abel Ferreira. Aquele ali é um espaço do campo que a gente tá muito carente, só tem o Bruno Rodrigues e não dá para saber o que esperar de Bruno Rodrigues ali naquela ponta esquerda. Então é por isso que o Palmeiras tá fazendo esse movimento. Contudo, o Palmeiras tá perdendo o Richard Rios, velho. Acabei de falar para vocês que teve proposta na mesa do Verdão pro colombiano sair fora. E olha aqui, ó, valores exatamente que o Palmeiras pagou pelo Ramon Sosa, tá pagando, né, pro time inglês, poderia de fato pagar pro Rodrigo de Paul, cara, para assumir a posição do Richard Rios. E aí, o que pesa, né, nos scouts, pelo menos do Palmeiras, que eu tenho analisado e visto muita gente comentar? O Palmeiras, ele deixa de contratar jogadores como esse por causa da idade avançada. A diretoria, ela tem mentalidade de banco, velho. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Já tivemos esse debate no canal. E por que é bom? Porque você pode ter certeza que as contas do Palmeiras estão em dia. O Palmeiras não vai ficar devendo ninguém e é isso uma das coisas que a gente se gloria muito, né? Inclusive é um defeito dos clubes adversários. Só que a parte ruim da diretoria enxergar o Palmeiras como um banco é que a diretoria não contrata jogadores visando ganhar campeonatos. Contrata jogadores, talvez pelo menos a cláusula mor, é fazer dinheiro com eles, com possíveis jogadores novos e uma possível revenda para fora, né, cara? Ou até no mercado interno, que é fazer lucro com esse jogador. Então, por exemplo, o Palmeiras tá pagando 14 milhões de euros no Ramon Sosa, visando, quem sabe, um lucro com ele daqui 3, 4 anos. Caso ele vingue, lembrando que o Ramon Sosa é uma aposta, ninguém sabe se vai dar certo. Já o Rodrigo de Paul, cara, eu vou falar o que desse cara aqui, velho? Vocês viram aí o Atlético de Madrid jogando, foi desclassificado na fase de grupos do Mundial de Clubes? Cara, mas esse cara aqui já tem o seu nome feito. É um puta de um jogador, titular aí da seleção argentina, seria uma puta reposição para o Richard Rios. Mas sabe o que eu acho que pesa? É porque o jogador tem 31 anos e a diretoria talvez olhe no cara de que ele não pode trazer lucros futuros para o Palmeiras e acaba deixando de lado o ganho técnico e esportivo dentro de campo, o que é um erro, na minha opinião. É por isso que a gente nunca vê nomes um pouco mais renomados no Palmeiras, porque essa é a visão de banco que a diretoria do Palmeiras tem. Já disse, tem o lado bom disso, mas tem esse lado ruim, que jogadores como esse, ó,
passam na porta do Palmeiras, o Palmeiras podendo fazer algum tipo de investida, mas o Palmeiras não vai atrás. Lembro, pra gente finalizar essa parte, que o Palmeiras teve Zé Roberto, velho. Pleno auge da idade, vamos dizer assim, né? 38, 37 anos. Zé Roberto tava correndo muito mais que jovenzinho aí de 20, cara. Veio aqui e jogou pra caramba o Zé Roberto no Palmeiras, tanto como lateral como meio campista. Também outro recente, né? Mais recente, Felipe Melo, chegou com uma idade muito avançada, mas o que jogou Felipe Melo pelo Palmeiras, velho? Hoje, a mentalidade da diretoria não é de trazer esses jogadores, mas de apostar em jogadores jovens para, ó, fazer lucro lá na frente. Não à toa a gente teve Atuesta, que não deu certo, Tabata, que não deu certo, Jailson, que veio pra cá e, meu Deus do céu, cara, foi uma tragédia trazer esse cara pro Palmeiras. E essas apostas, muitas vezes, o Palmeiras nos últimos anos tem se dado mal. E tá aqui, ó, pra negociar, né, o Atlético de Madrid teve um problema com ele lá, com o treinador e tudo mais, tá querendo negociar um puta jogador, mas você pode ter certeza que o Palmeiras não vai atrás. Não é por dinheiro, eu acredito que seja pela idade, porque por dinheiro o Palmeiras consegue contratar esse cara tranquilamente. Não é à toa que até o Flamengo já tentou alguma investida pelo jogador. Quero saber qual que é a opinião de vocês, de todo esse esboço, de todo esse panorama que eu trouxe aqui pra vocês. Um baita de um jogador tá passando na nossa janela e a gente não vai atrás. Lembrando que tem o Malcom também do Al Hilal, tem o Renan Lodge, que é um puta jogador, joga com uma perna só aqui no Brasil e já vai jogar muita bola se vier. Aí depois outro clube contrata o cara, aí a gente tem que ficar ouvindo o Abel Ferreira falar, porque eles têm muito bons jogadores, mas, velho, quando teve a oportunidade de contratar, vocês não contrataram. Aí não adianta ficar reclamando depois que algum clube rival do Palmeiras contrate. E ó, Depô é mais um que tá passando na porta do Palmeiras e a gente vai deixar passar, porque a diretoria prefere mais os cachorro magro, apostar neles para tentar ter lucro lá na frente. É lamentável. E pra gente finalizar o vídeo, já que a gente tá falando de cachorro magro, então eu coloco mais uma na tela pra vocês. E cara, não me interprete mal, tá? Às vezes as pessoas veem a gente falando dessa forma e falam, pô, meu, mas você acaba com os jogadores. Não, eu não acabo com os jogadores, cara, eu só comparo, né, na hierarquia, vamos dizer assim, do futebol, jogadores que são melhores que outros. E o Depô, no caso, seria um jogador melhor que o Gabriel Peck, ou melhor dizendo, seria um jogador mais interessante para a Sociedade Esportiva Palmeiras do que o Gabriel Peck e até mesmo o Ramon Sosa. O Ramon Sosa eu consigo entender porque é uma função no campo que o Palmeiras está carente. Beleza. O Gabriel Peck é mais um aí que tem sido especulado e muito no Palmeiras. E de novo, cara, já deixo claro aqui, caso venha pro Palmeiras, vou torcer muito pra dar certo, cara. Eu não torço contra nenhum jogador. Contudo, se vier, vai ser mais um jogador que ainda precisa se provar. Bem diferente do Rodrigo Depô, que já mostrou que é um puta de um jogador. É o seguinte, após aí o acerto palestrino com o paraguaio Ramon Sosa, a dona Leila Pereira garante aí nos bastidores que não encerrou o período de contratações e busca por mais jogadores ao Verdão. A diretoria palestrina avançou, olha só o que eu tô falando, é pura especulação, tá? Nas conversas para comprar o Gabriel Peck, ex-Vasco e que pertence ao Los Angeles Galaxy. Vou trazer para vocês as duas visões dessa história, presta atenção. Quem afirma tudo isso é o jornalista Christian Moraes, lá do site Território MLS. O jornalista afirmou em seu perfil do Twitter que o Los Angeles Galaxy deu sinal verde para vender o meia atacante de 24 anos e o Palmeiras vai fazer uma oferta nos próximos dias, segundo falado pelo Christian Moraes do site Território MLS, dando aqui a fonte da onde a gente está tirando essas informações. Também teve aí o Diego Firmino também, dizendo que o Palmeiras está dando uma sondada no Gabriel Peck e deve fazer também propostas nos próximos dias, tá? Então a gente já tem duas fontes dizendo essa história aí do Peck. O time norte-americano, o Palestrinos, deseja recuperar, né, o investimento feito pelo Gabriel em janeiro de 2024. O clube americano pagou 10 milhões na época de dólares, né, para tirar o meio atacante do Vasco da Gama. Porém, como eu falei para vocês, vou dar o outro lado da história. Outro jornalista que é muito conhecido, mas muito mais conhecido por todos nós, que é chamado aí, você conhece um tal de André Hernan? Pois é, o André Hernan informou no programa De Primeira que o Palmeiras não negocia absolutamente nada com Gabriel Peck, né? O atacante brasileiro
possui contrato, lembrando vocês, com o Los Angeles Galaxy até dezembro de 2028. Então tá aqui. De um lado a gente tem Diego Firmino e esse camarada aí, Christian Moraes, soltando no Twitter de que o Palmeiras estaria para fazer uma proposta ao Los Angeles Galaxy para contratar o Gabriel Peck, né? E o time americano não vai fazer questão de segurar o jogador, né? Se chegar boa proposta, ele acaba negociando com o Palmeiras. De um lado você tem o Diego Firmino e esse jornalista que falei para vocês dizendo isso, e do outro lado você tem o André Hernan afirmando lá no De Primeira que o Palmeiras não negocia com o Gabriel Peck. Ficou meio em dúbio essa história do André Hernan, porque assim, ele não negocia agora, mas pode ser que daqui a pouco tá negociando. Fica com essa aí para vocês e eu quero fazer a pergunta. Vocês gostariam de ter o Gabriel Peck para jogar no Palmeiras? Lembrando que ele joga de ponta direita e também pode fazer uma função de meia atacante, o que, né, chama atenção, acredito eu, da comissão técnica do Palmeiras. Mas é mais um jogador que chega para compor elenco, para dizer, né, o português claro para vocês. Não é jogador que chega e fala assim, putz, esse cara vai dar uma Libertadores pro Palmeiras, esse cara vai ganhar um campeonato brasileiro pro Palmeiras. Não é esse tipo de jogador que vai fazer isso, e nem Ramon Sosa. Se a gente quiser alçar novos patamares, a gente tem que começar a observar jogadores com mais bagagem, com mais experiência no mercado e, cara, ir atrás dessas boas oportunidades sem ficar olhando tanto a questão da idade, que é muito o que o Palmeiras faz hoje, infelizmente. Então, quero saber o que é a opinião de vocês sobre tudo isso. Ramon Sosa, Rodrigo Depou passando na porta aí. O Palmeiras, você pode ter certeza que não vai atrás. E tem o Gabriel Peck aqui com uma puta especulação de que o Verdão vai fazer uma oferta em breve. Lógico que a gente acompanha essa história de perto. Se tiver qualquer novidade, você acompanha aqui no canal Notícias Meu Verdão. Posta aí, Palestrino, vocês que vão mandar a braba nos comentários, e vocês sabem muito bem, sempre quando eu tenho oportunidade, eu tô respondendo todo mundo aí nos comentários dos vídeos que a gente vem postando. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição de feriadão em São Paulo para todos vocês do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a toda a audiência que vocês trazem aqui para o canal. Eu fico muito feliz, a gente já é mais de 20 mil inscritos, cara. Eu sou muito grato mesmo a todos vocês que estão aí do outro lado. Não esquece de dar uma olhadinha aí, ó, no link que tá na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum produto bacana para se presentearem ou presentear algum amigo ou algum familiar palestrino. Não esquece de passar no link da descrição da Amazon aí e também, ó, verifica a sua inscrição. O seu like é muito importante e o botãozinho do hypar, velho. Não esquece esse botão aí, se ajuda demais o nosso canal no fortalecimento e no engajamento de vocês aqui na plataforma. Fechado? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente quarta-feira abençoada a todos vocês. Volto num próximo vídeo e avante palestra sempre!